Para analisar a situação na faixa de Gaza, nós recebemos agora o professor Gustavo Menon, ele que é coordenador do curso de Relações Internacionais da UCB. Professor, uma ótima tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da Record News. Prazer falar com todos vocês. Professor, eu queria começar essa nossa conversa olhando para a expectativa justamente desse encontro na Casa Branca entre o presidente Donald Trump, que é uma parte super interessada, é uma bandeira muito significativa para ele e também para o seu partido, falar que faz parte dessa negociação e também desse cessar-fogo, mas obviamente é um ponto estratégico para Benjamin Netanyahu. Nessa reunião, se ela acontecer exatamente como planejado, eu queria muito te ouvir sobre qual a perspectiva de Israel e principalmente do primeiro-ministro para aceitar esse acordo como ele está nesse momento. De fato, Rafael, há uma série de agudizações do ponto de vista geopolítico que leva cada vez mais a política de Israel, a política de Benjamin Netanyahu, a tentar endereçar as suas ações a esse aliado estratégico, que trata-se dos Estados Unidos, como que essa viagem prevista entre os dois representantes, entre os dois chefes de Estado, de certa forma, consolida esse não só laço, essa aliança estratégica entre Israel e Estados Unidos, e quando nós olhamos para esse redesenho do Oriente Médio, estamos falando de um ambiente marcado por profundas incertezas. Veja que, do ponto de vista da política externa dos Estados Unidos, há uma série de conflitos a serem equacionados no campo geopolítico e no âmbito das relações internacionais, a começar pela guerra na Eurásia, os conflitos que se dilataram pelo Oriente Médio e a própria guerra comercial entre Estados Unidos e China. Quando nós olhamos para a região do Oriente Médio, após os ataques de Israel em direção a Teherã e, por outro lado, as respostas também do regime iraniano, percebemos como que essa guerra, esses conflitos, eles estão vocacionados em grande medida no sentido de se pensar uma região que trata-se de um palco de profundas instabilidades, como que os Estados Unidos não possuem um consenso em relação ao que fazer, sobretudo com a questão palestina, que afeta diretamente a política de Israel, e Benjamin Netanyahu tenta, de certa forma, angariar forças, tanto do ponto de vista doméstico, bem como do ponto de vista regional, no sentido de avançar com sua política de colonização, uma série de arbitrariedades que foram cometidas tanto na região de Gaza, bem como na região de Cisjordânia. E, claro, precisamos aguardar os próximos passos, já que, do ponto de vista do plano internacional, essa aliança, ao que me parece, trata-se de uma aliança bastante profunda, candente, entre Estados Unidos e Israel, em termos de se pensar a contenção do Irã nessa região do Oriente Médio. Como se sabe, os ataques de Israel acabaram prejudicando as instalações iranianas e, por outro lado, por sua vez, o regime de Teherã tenta, de certa forma, apostar nessas alianças no Oriente Médio, sobretudo com o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, o Grupo Ortiz no Iêmen, e como que há toda uma fragilidade do ponto de vista de se pensar a paz na região, já que esse cenário de crise do multilateralismo, um cenário caracterizado também pelo avanço de medidas protecionistas, acaba, de certa forma, consubstanciando uma atmosfera que torna-se um verdadeiro barril de pólvora. Não acredito que nos próximos dias, nos próximos meses, deve existir uma paz duradoura, no entanto, um cessar-fogo com auxílio de ajuda humanitária, principalmente destinada à região de Gaza, onde muitas das vítimas são civis, especialmente mulheres e crianças. Claro que isso precisa ser desenhado a partir, então, da mobilização desses atores regionais e extra-regionais que estão colocados nesse conflito geopolítico. Professor, quando a gente olha para esse movimento, eu queria pegar parte dessa sua resposta justamente para analisar a possibilidade de uma conversa e também de um acordo que possa envolver o fim desse conflito. Nós acompanhávamos e ainda analisamos um possível encontro que acontece com ministros de Benjamin Netanyahu, que seria então essa reunião na noite desse sábado, para tratar dos pontos que são muito específicos. Hoje a rede Al Jazeera publicava um artigo falando que a ala mais conservadora, inclusive do seu governo, não queria nenhum tipo de acordo e que ventilasse a possibilidade de um cessar-fogo definitivo, no máximo, então, ali esse período de 60 dias. Eu queria muito te ouvir
se é, nesse momento, palatável para Benjamin Netanyahu pensar no final de uma guerra como essa, ele que diversas vezes foi muito claro, dizendo que o objetivo é desmantelar o Hamas e acabar com qualquer tipo de liderança. Ele tem conseguido fazer isso até esse momento. Essa verificação e esse acordo, nesse momento, é possível esperar ali no máximo um acordo de 60 dias, se ele for finalizado, para depois de um balanço desse processo, entender se é possível, a partir daí, chegar no final? Exatamente, Rafael. Quando nós analisamos essas tensões do ponto de vista regional, a análise deve necessariamente perpassar pelo menos 3 níveis do ponto de vista da composição dessas alianças. Como eu disse, no plano internacional, o grande ator que vem sendo mobilizado trata-se da política externa do governo de Donald Trump, e no plano regional, ao que me parece, a proposta de um cessar-fogo deve perpassar também os países do Golfo, sobretudo o Catar, a atuação dos Emirados dos Árabes Unidos e também da Arábia Saudita. No entanto, estamos falando de países, como se sabe, de maioria sunita. E, por outro lado, do ponto de vista da atuação do Irã, desde a promoção da Revolução Islâmica, datada de 1979, uma posição bastante contrária à política expansionista de Israel nessa região do Oriente Médio, e, claro, como que o Irã, então, tenta mobilizar também outros atores em prol aí das suas causas, das suas bandeiras, no sentido de tentar conter essas propostas de Benjamin Netanyahu, sobretudo a parceria com a China, algo que está se dando também em termos da formulação dos BRICS. E, do ponto de vista doméstico, vale a pena dizer, Rafael, que tanto Benjamin Netanyahu, bem como o regime de Teherã, passam por dificuldades do ponto de vista da correlação de forças internas, onde tais regimes estão sendo profundamente questionados em termos dessa política doméstica. Netanyahu tenta, de certa forma, avançar com essa proposta de um cessar-fogo, onde deve centrar suas atenções novamente à região de Gaza, como você muito bem colocou, no sentido de tentar eliminar o Hamas, mas não sabemos quais serão os próximos passos, já que há profundas incertezas em termos da mobilização desses atores extra-regionais. Não sabemos qual será a posição, por exemplo, da Turquia, da Rússia, entre outros países, que são países chaves em termos da composição, então, não só do ponto de vista geopolítico, mas em termos da aliança do regime de Teherã, em termos de se pensar essa contraposição a Israel. Precisamos aguardar, Rafael, os próximos passos e torcer para que esses países consigam, de certa forma, num primeiro plano, avançar com o cessar-fogo, implementando medidas humanitárias, sobretudo a região extremamente pauperizada da faixa de Gaza, e, claro, questionar ocupações que estão à margem do direito internacional, no sentido de adotar uma solução pacífica, plena e profundamente duradoura para essa região, que trata-se de uma região efervescente aqui na primeira metade do século XXI. Professor, o que foi divulgado até agora em relação ao Hamas, eles analisam esse acordo ali quase que um tripé balizado como justamente a entrada dessa ajuda humanitária para que as pessoas elas parem de passar fome, porque quando a gente olha para os civis nesse momento com essas rotas bloqueadas, não há essa chegada, uma dificuldade imensa. Também a informação de como os soldados israelenses seriam retirados da faixa de Gaza e também para que esse acordo de cessar-fogo então de 60 dias, ele seja o pontapé, uma porta para que daqui a um tempo a gente consiga analisar o final desse conflito. Esses são os pontos, pelo menos levantados até agora, como importantes e que para eles necessários. O senhor, olhando agora para o lado de Israel, consegue verificar e também trazer um pouco dessa visão em relação a quais são as bandeiras caras que, nesse momento, Israel não abre mão para assinar um acordo dessa magnitude? Imagino que a troca de reféns, ainda os restantes e os corpos, é um ponto muito importante para o primeiro-ministro. Exatamente, Rafael. Além do resgate dos reféns e a busca por todos os corpos, do ponto de vista da política israelense, veja que a região de Gaza torna-se aqui uma região não só de profunda análise e de ação estratégica, mas também como que Netanyahu precisa dar respostas para legitimar essa correlação de forças doméstica no interior de Israel. Como que Israel tenta, de certa forma,
ocupar por completo não só a região da faixa de Gaza, mas também uma ocupação colonial na região da Cisjordânia, e obviamente que do ponto de vista de um acordo de cessar-fogo para implementação mais adiante, até do ponto de vista de um plano ideal para a construção de um acordo de paz, veja que do ponto de vista dessas ações humanitárias, nós precisamos pensar como que a faixa de Gaza trata-se de uma região onde muitos civis estão sendo afetados, como eu disse, sobretudo mulheres e crianças, e há que se pensar também na reoxigenação do sistema internacional, no resgate do multilateralismo, para que as organizações internacionais possam dar respostas efetivas a essa crise humanitária que afeta a região de Gaza. Como disse, trata-se de uma ocupação arbitrária e, em grande medida, assimétrica nessa busca incessante pelo Hamas, do ponto de vista de Israel. Há toda uma pretensão da eliminação desse grupo na faixa de Gaza, mas acredito que isso não se dará daqui por diante, uma vez que fica muito difícil nós pensarmos em uma ação orquestrada, direcionada e a eliminação completa desse grupo. Veja que do ponto de vista dessa correlação de forças na região de Gaza, se faz necessário, então, não só evocar esse princípio do multilateralismo pela resolução pacífica dos conflitos, mas também fazer pressões do ponto de vista do sistema internacional para que essa região possa criar corredores humanitários para que essas vidas, sobretudo de crianças, pessoas mais jovens, possam ser salvas e, obviamente, que a gente possa ter uma solução pacífica, honrosa e duradoura para a causa palestina. Professor, quando a gente vê esse movimento e essa conversa que possivelmente acontece na segunda-feira entre Benjamin Netanyahu e o presidente Donald Trump, nós temos ali um ponto que eu acho importante trazer para quem nos acompanha, que é a autonomia que Netanyahu tem nesse momento, porque nós já mostramos outros instantes aqui desse conflito, onde o presidente da Casa Branca dizia que não concordava com algumas das ações que eram tomadas nessa frente, ali nessa batalha na faixa de Gaza, mas mesmo assim essas medidas elas eram tomadas e coordenadas por Benjamin Netanyahu. Quando a gente olha, caso esse acordo não seja assinado, porque Benjamin Netanyahu acaba discordando, então não achou de fato aquilo que era para ele muito importante, que nós tenhamos o presidente Donald Trump abrindo mão de qualquer tipo de participação nesse acordo ou, obviamente, devido a essa parceria que é histórica, ainda uma insistência? De fato, Rafael, quando nós olhamos para a atuação de Netanyahu, ao que me parece, há uma tentativa de arrastar cada vez mais os Estados Unidos para esse conflito. Como eu disse, um conflito bastante assimétrico na região da faixa de Gaza e que envolve, como eu disse, essa aliança histórica entre Estados Unidos, de um lado, e, ao mesmo tempo, a atuação da política sionista de Israel. Veja que, do ponto de vista, então, dessa movimentação no tabuleiro geopolítico, como que as peças estão se posicionando, para o presidente Donald Trump, não há qualquer, digamos, projeção positiva com esse cenário de instabilidade na região do Oriente Médio. Ao meu sentir, Rafael, ao que me parece, trata-se aqui de um foco muito mais direcionado da política externa estadunidense em direção a Pequim, na composição das guerras tarifárias, no sentido de estancar o crescimento e o desenvolvimento chinês que nós observamos nos últimos anos e nas últimas décadas. E para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem dúvidas nenhuma, um Oriente Médio instável pode gerar uma série de problemas e tocar em questões geoeconômicas substanciais, como é o caso do preço do petróleo, que pode afetar diretamente a economia global, sabendo que o Irã abastece boa parte também, um país produtor e exportador de petróleo, diversas nações, diversos atores no plano internacional. Precisamos aguardar, como eu disse, qual será o posicionamento, sobretudo dos Estados Unidos, em meio a esses tempos de guerra tarifária e de crise do multilateralismo, onde a atuação dos Estados Unidos deve se centrar, como eu disse, em direção a Pequim, no sentido de estancar esse avanço chinês dos últimos anos, e no Oriente Médio, obviamente que não haverá um abandono desse parceiro estratégico, mas acredito que isso passa também por uma mediação dos países
de origem sunita, como eu disse, os países do Golfo, Arábia Saudita, Catar e a própria atuação dos Emirados dos Árabes Unidos, no sentido de não só desenhar aquilo que será do Oriente Médio daqui por diante, mas também na construção de um ambiente mais pacífico para que não só as vidas possam ser poupadas, mas também para que as relações comerciais possam se fortalecer daqui por diante. Professor, queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, trazer um pouco dessa expectativa para a reunião que acontece na semana seguinte entre Netanyahu e também o presidente Donald Trump. Obviamente, situar quem nos acompanha para saber o que a gente vai assistir de perto já nos próximos dias. Muito obrigado por falar conosco. Muito obrigado, Rafael. Sempre um prazer para os espectadores da Record News. Estou sempre à disposição. Bom final de semana. Valeu, muito obrigado, professor. Até mais, bom final de semana.